Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos do Geralmente Quinta-feira, esse programa que faz parte de um canal também nominado Geralmente Quinta-feira, que tem o principal objetivo de ampliar a consciência das pessoas, das organizações, acerca de diversos temas, de gestão, sobre inovação, que inclusive é o nosso tema de hoje, e sobre cultura, sobre empatia, sobre comportamento, sobre diversos temas, mas ampliar a consciência, né? Levar para um outro nível o jeito que a gente olha e questiona as coisas ao nosso redor. Então, nós estamos aqui hoje com um time de peso. Deixa eu me apresentar, Richard Fogaça, guardião da essência da Sicredi Caminho das Águas. E logo mais a gente vai conhecer aqui os nossos participantes. E hoje eu tenho a satisfação de dividir a anfitriagem desse programa com o meu colega, que está aqui desse lado, Gustavo Piatti. Tudo bem, Gustavo Piatti? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, Richard. É uma satisfação estar aqui contigo, né, dividindo essa recepção aí dos nossos convidados e para falar de um tema tão legal que tá na pauta aí, né, de muitas conversas em muitos setores, e a gente vai ter condições de explorar aqui um pouquinho mais hoje. Então, sou Gustavo Piatti, sou intérprete da inovação do Sicredi Caminho das Águas e vamos estar juntos aí hoje batendo esse papo sobre inovação. Legal, obrigado, Gustavo. Antes de a gente apresentar aqui os nossos convidados que já estão conosco aqui no camarim, deixa eu lembrar você de seguir o nosso canal, seguir geralmente quinta-feira no YouTube com o segundo canal, uma inovação. Lançamos um segundo canal apenas com cortes e fragmentos dos programas, para você que deseja consumir um conteúdo de forma mais rápida. Siga também no Instagram e no Facebook. E, além disso, acompanhe os nossos podcasts. Para você que está dirigindo ou precisa fazer outras atividades, pode também consumir os conteúdos de qualidade com pessoas, convidados de peso, que a gente traz aqui para conversar e entender um pouco mais. Então, lembrando que nós temos a nossa sinalização aqui embaixo em Libras para tornar o nosso programa mais acessível. Então eu vou chamar agora os nossos convidados, vou pedir para eles se apresentarem e depois a gente vai, nessa linha da inclusão, cada um fazer brevemente uma audiodescrição sobre si, sobre o contexto onde está, para a gente iniciar o bate-papo sobre inovação nesse Geralmente Quinta-feira. Eu quero convidar aqui, começar apresentando o Eduardo, que é ali de Nova Petrópolis, da SIMP de Nova Petrópolis. Eduardo, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao GQF. Olá, Richard. Olá, colegas. É um prazer estar aqui no Geralmente Quinta-feira para bater papo com gente tão bacana, né? Essa audiência importante que a gente pretende desenvolver para essa conversa aqui. Estou feliz de estar aqui, então, e quero dividir com vocês algumas coisas sobre inovação. Eu sou diretor executivo da Associação Comercial de Nova Petrópolis, mas eu tenho a minha formação com base na área também de inovação, comportamento, sobretudo, né? Que inovação só vem de gente, não vem de tecnologia, né? E eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre pessoas preparadas para esse modelo inovador que a gente quer implantar na nossa empresa, na nossa organização, e entregar um pouquinho do que a gente aprendeu até agora, dividir com vocês. Prazer por estar aqui. Maravilha, só essa tua introdução já trouxe aí vários gatilhos, várias linhas para a gente começar a puxar, né? Tipo, como assim pessoas num processo de inovação, né? Para que o que vem primeiro? É pessoas, a inovação ou como é que funciona? Vamos discorrer isso mais para frente aí no nosso bate-papo. Agora eu quero convidar aqui o Cassiano, que é de Santo Antônio da Patrulha, está à frente de alguns projetos. Eu vou pedir para você se apresentar, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Richard. Olá, pessoal. Prazer enorme estar aqui conversando com você sobre esse tema tão importante, tão atual, que é a inovação de um modo geral na nossa vida, no nosso dia a dia, nos nossos negócios. Eu estou diretor de inovação e empreendedorismo da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico de Santo Antônio da Patrulha. Assumi esse desafio dentro do Poder Público no ano passado. A minha formação original é na área do direito, eu sou pós-graduando também em gestão, governança do setor público, sou fellow do programa de lideranças ProLíder, e ao longo da minha vida eu sempre fui buscando fazer essas conexões, né, da inovação com os diversos cenários que a gente tem, seja no terceiro setor, seja dentro das próprias associações comerciais. Trabalhei um tempo com a associação comercial, com a Câmara de Indústria e Comércio de Canoas, e hoje estou nesse desafio de colocar a inovação no centro da estratégia de desenvolvimento aqui de Santo Antônio da Patrulha,
fazendo esse papel de conector das diversas iniciativas que a gente viu ocorrendo aqui no nosso estado, no nosso país, o impacto que isso gera no mundo todo e como isso afeta Santo Antônio da Patrulha e sua região, né? Então, vai ser uma conversa, eu acho, muito interessante, muitos assuntos que a gente vai poder abordar aqui. Mais um convidado de peso aí, trazendo já na sua apresentação um monte de pontos para a gente puxar, né, desenrolar a conversa. Então, vamos agora fazer uma rodada de audiodescrição da apresentação, até para a gente auxiliar também, que é um processo de inovação, faz parte do processo de inovação, a acessibilidade, né, tornar o programa mais acessível para todo mundo, das mesmas condições de acesso para todo mundo. Então, como eu falei antes, eu sou o Richard, um homem de 30 anos, uso barba, o cabelo levemente calvo, a pele parda. Estou utilizando nesse momento uma camiseta preta. Essa camiseta preta tem um coração verde e um desenho do padre Theodor Amistad, que é um senhor já grisalho, levemente careca. Ele está utilizando um óculos escuro, que tem a ver com inovação também. No meu fundo, eu tenho alguma estante com alguns livros, um violão e algumas luzes. Então, eu sou o Gustavo, um homem de 37 anos, pele bronzeada, cabelo preto, estou num cenário aqui com um fundo amadeirado, né? E acredito que é isso. Eu não sou muito experiente na descrição, né? Mas acho que eu consegui me descrever aí. Então, eu sou Eduardo Costa, um homem pardo, né, de 45 anos, calvo, né, ainda tenho alguns cabelos, poucos, mas ainda mantenho. Estou de óculos, camisa xadrez, num ambiente, na sala da minha casa, com a parede amarela, onde eu faço fundo de projeção aqui, uma estante, né, onde eu guardo alguns objetos como livros, relógios e tudo mais. Barba, tenho barba, já calva também, né? Uma barba um pouco branca, um pouco preta, né, Gustavo? E eu acho que essa é a minha audiodescrição, com os óculos. Bom, eu sou o Cassiano, eu sou um homem branco, de 26 anos, com cabelo preto, cabelo curto. Estou aqui com um fundo com a minha mini biblioteca aqui, formado com alguns livros. E estou com uma camisa azul marinho. E acredito que sejam as principais descrições aqui nesse primeiro momento. Para a gente começar, o que é inovação, né? Começar bem no beabá, do feijão com arroz, o que é inovação para começo de conversa. Quem tiver vontade para responder, né? Não vou ficar direcionando. Eu quero responder. Já sai respondendo, Gustavo fica à vontade também. E bora lá, gente. O que é inovação? Olha, eu posso ajudar aqui com um palpite, né? Olha, inovação para mim é todo e qualquer projeto ou processo que gere alguma melhoria, seja ele de ordem financeira, né, ordem econômica, mas às vezes uma melhoria, um ganho de tempo, algo que você possa mobilizar, seja dentro da tua organização, na tua comunidade, na sociedade. Então, qualquer processo ou modelo que você gere um ganho, né, e aí seja qualquer ordem este ganho, e que essa ferramenta possa apresentar uma melhoria, é um processo inovador. Simples, sem firulas. É comum, Eduardo, ou quem quiser responder também, as pessoas confundirem inovação com inventar a roda, né? Com algo extremamente diferente, com invenção, com algo extremamente diferente do que a gente já tem. Os modelos disruptivos geralmente são reconhecidos como inovação, né? Então, os caras acham que inovador é só o Tesla, e está muito errado, né? Ele sim é um grande bilionário inovador, tudo certo, né? Vai mudar, assim como a Microsoft mudou, a Apple mudou o jeito da gente ouvir música e comunicar através dessas plataformas como o MacBook, essas coisas todas, os iPads. Eles são modelos disruptivos que têm muito a ver com inovação. Mas a inovação está dentro da casa da gente, está dentro da casa da gente. Com qualquer melhoria que você desenvolver, né, dentro de uma empresa, por exemplo, dando uma consultoria, às vezes, imaginando isso, uma indústria, né, o setor de expedição, onde é concluída uma peça e onde é despachada essa peça para o mercado, funciona a 200 metros, né? Então vem aquele cara com um carrinho carregando as peças até um setor para expedição. Então, se tu aproxima estas áreas onde há uma melhoria, um fluxo e de tempo, você gerou um processo inovador, você desenvolveu uma melhoria. Então, inovação tem a ver com tecnologia? A maioria das vezes, mas isso não é uma regra. Até complementando esse ponto do Eduardo, acho que a gente
visualizo que a tecnologia ela é uma ferramenta fundamental, muito importante, porque ela facilita muito o processo de inovação. Mas, como tu bem pontuou, a inovação ela existe de diversas formas. Se a gente for analisar os possíveis, prováveis conceitos que existem as inovações de produto, a inovação de serviço, a inovação de processo, as diversas modalidades específicas que a gente pode ter de inovação, né? Como o Eduardo bem pontuou, essa é a capacidade de trazer respostas, soluções, novas formas que gerem impacto, que gerem resultado dentro da sociedade, dentro da sua empresa, dentro da sua casa, dentro do seu dia a dia. Então, acho que a inovação ela é importante sempre desvincular ela necessariamente da tecnologia, mas a tecnologia é uma ferramenta que facilita muito esse processo inovador, principalmente nos tempos que a gente vive, né? Que cada vez mais a tecnologia ganha novas formas, novas possibilidades, e novas tecnologias se conectam com outras e fazem com que a inovação se torne cada vez mais contínua e cada vez mais necessária. Tecnologia é meio, né, Cassiano, mas não fim. Ela precisa ser ter uma entrega para algo que você vai construir, mas ela não pode ser um objeto fim. Não podemos ficar refém da tecnologia. A gente desenvolve a partir dela. Não, Gustavo? O que tu acha disso? Perfeito. Eu ia mesmo complementar aí o que vocês estão trazendo, né, com a questão que envolve as pessoas, né? A gente tem muitas vezes a inovação representada até na tecnologia, né? Ou facilitada por ela, que é o que vocês trouxeram aí, eu concordo. Eu acho que a gente acaba criando uma foto, né? Assim, para quem não está tão inserido, uma foto do Tesla lá mesmo, ou sei lá, do Steve Jobs, né? Como um representante, né, do que é inovação. Mas inovação basicamente é pessoas para pessoas, né? Quais são as necessidades daquelas pessoas, de um grupo de pessoas, e como é que eu resolvo elas? Muitas das vezes a tecnologia vai estar presente nisso, a tecnologia digital principalmente, né? E aí a gente vai ver aí equipamentos e tudo mais. Mas outras vezes vai ser coisas mais simples, que a gente não costuma chamar de inovação, mas que são muito mais frequentes, né, e muito mais até inovadoras do que a própria tecnologia, muitas vezes. Pois é. Eu tenho uma pergunta para fazer para o Cassiano. Estou trabalhando mesmo, enfim, minha ocupação hoje principal é na Nova Petrópolis. E como a gente, na tua opinião, Cassiano, que vive também num modelo similar de cidade, como é que a gente conseguiria aplicar a inovação em municípios, a gente está falando do Tesla aqui e tudo mais, né? Mas também deixando a inovação mais acessível, né? Como a gente consegue aplicar a inovação em ambientes menores como os nossos municípios? Pô, Eduardo, eu acho que nesse caso, acho que a grande lição que eu venho aprendendo aqui continuamente, que a gente tem buscado fortalecer aqui no município, que eu acho que é uma ótima referência para pequenas cidades ao redor do Brasil que querem trabalhar esse tema, que é a parceria. É a capacidade de buscar parceiros, de conversar, de mobilizar a comunidade em torno dessas ações. Então, por exemplo, aqui em Santo Antônio, um dos pontos que nós iniciamos o trabalho logo em janeiro de 2021 foi justamente iniciar o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. A gente começar a tratar desses temas, a aproximar os atores daqui da comunidade, a associação comercial, a universidade. Nós temos aqui um campus da FURG, a Universidade Federal do Rio Grande, a prefeitura, as demais entidades aqui do município, para que nós começássemos a discutir esses temas, como nós estamos fazendo aqui hoje, de que forma que a inovação, de que forma que a tecnologia, de que forma que a nova economia, os cenários que estão em transformação no mundo todo, vão impactar a nossa cidade, vão impactar os jovens que estão na escola, que vão entrar no mercado de trabalho, as empresas que já estão em atividade, os novos negócios que podem surgir, a prefeitura que precisa se adaptar a essas novas velocidades que estão tomando conta aqui da sociedade. Então, a partir dessas discussões, dessas conversas, nós fomos começando a buscar alguns insights, algumas possibilidades de ações. E uma das primeiras coisas que nós buscamos a partir desse conselho, por exemplo, foi trazer esse tema para a pauta da sociedade. Então, a gente começou, por exemplo, em março, já um projeto que era basicamente uma coisa bem simples, mas ao mesmo tempo importante por gerar algum tipo de impacto, foi, por exemplo, as lives que nós chamamos de terças de inovação.
Então, todo o mês nós realizávamos uma discussão ali, uma live, através da página da Prefeitura Municipal, promovida pelo Conselho, em parceria com alguma pessoa, alguma entidade que trabalha diretamente com esse tema. Então, por exemplo, nós conversamos com o professor Luiz Carlos Pinto para falar sobre o case do Pacto Alegre, lá em Porto Alegre, que está sendo uma referência para vários municípios do Brasil inteiro, para falar sobre ecossistema de inovação, sobre o que é isso, sobre que forma que isso aí impacta as cidades. Depois nós conversamos com o pessoal da FURG, por exemplo, para falar sobre parques tecnológicos, sobre incubadora, o que isso significa para a nossa cidade, qual é o impacto que isso pode gerar para a minha empresa, para o meu filho que está no colégio, ou para os jovens que estão pensando em potenciais carreiras. Então, nós fomos fazendo várias discussões nesse sentido. Eu acho que é um primeiro passo, porque a partir disso, nós começamos a encontrar novos parceiros, pessoas que nós nem sabíamos que se interessavam por esse tema, empresas que já estavam trabalhando com algumas ações nesse sentido. Então, eu acho que o primeiro passo é buscar essas parcerias, é buscar conversar e colocar isso diante da sociedade, colocar isso na pauta de discussão, porque eu acho que é o primeiro passo para que a gente comece a falar sobre inovação com mais propriedade, com mais força dentro do município. E a partir disso, a gente começou a ganhar até um reconhecimento de municípios vizinhos para entender o que a gente estava fazendo, e basicamente o que nós estávamos fazendo naquele momento era conversar. Era trazer esses temas para a pauta do município e mobilizar parceiros e demais instituições que tivessem interesse na pauta ou que quisessem contribuir com aquilo ali. Eu acho que esse é o primeiro passo que eu sempre digo, que é buscar conversa, buscar parcerias, porque é a partir disso que a gente vai começar a conseguir mobilizar a nossa sociedade, a mobilizar uma visão de inovação aqui para a nossa cidade. Então, eu vou falando, às vezes eu me empolgo, então vocês podem ir cortando e falando. Eu estou anotando aqui uns insights da tua fala, Cassiano, talvez eu esteja já pulando uma etapa, mas me diga aí se eu estiver pulando, tá? Que tipo de resultado, né, olhando para o município, assim, que é um ente público e que tem ali as suas burocracias e seus trâmites legais, né, para implementar alguma coisa, que tipo de resultado se espera assim, de qualquer processo de inovação dentro do município? Acho que depende da ótica que a gente está buscando, né? Porque, por exemplo, a gente pode falar de inovação da porta da prefeitura para dentro, então a gente fala de processos internos, de simplificação de processos, de simplificação para o ambiente de negócios, de processos digitais dentro da estrutura da prefeitura, mas também da porta para fora, né? Então, de como que a gente pode fazer com que mais empresas ligadas a segmentos da área de tecnologia possam estar no município, ou que as empresas do município possam estar melhor conectadas com ferramentas digitais, sejam mais inseridas nos mercados. Então, eu acho que a gente tem vários caminhos. Alguns pontos que a gente buscou trabalhar ao longo desse ano, que eu acho que dão algumas respostas assim, para esse questionamento, foram, por exemplo, algumas questões ligadas primeiro, a conexão. Então, conectar as empresas, por exemplo, primeiro com possibilidades de projetos ligados à inovação para eles estarem mais conectados e mais antenados a possibilidades do mercado, né? Então, por exemplo, a gente já fez alguns encontros, estamos promovendo algumas possibilidades de parceria com a Embrapi. A Embrapi assim como a Embrapa gera o resultado lá para o agronegócio, a gente tem a Embrapi voltada para a inovação dentro das indústrias. Então, nós temos, a partir da FURG, uma unidade Embrapi com foco em robótica e indústria 4.0. Nós temos aqui em São Antônio um polo metal-mecânico, mas também indústrias de vários outros segmentos, como a indústria calçadista, a indústria de alimentos. Então, todas essas empresas aqui do município, elas têm uma possibilidade de conseguir recursos a fundo perdido a partir da Embrapi. Então, nós temos esse papel, e aí eu considero que o poder público ele tem um papel muito importante como facilitador e como conector de possibilidades que existem, que muitas vezes estão distantes do dia a dia da empresa, porque o empreendedor está focado no negócio dele, está buscando, enfrentando os desafios diários, e ele não vai ter, muitas vezes, tempo para conseguir buscar lá no governo do estado alguma possibilidade, de saber qual projeto que foi lançado, ir lá no governo federal para entender o que já existe nos ministérios. Então, o poder público municipal ele tem esse papel, eu acho, de facilitador, de buscar as diversas possibilidades que existem, colocar à disposição e informar a sua comunidade, né? Então, comentei essa questão da Embrapi, agora nós temos um projeto
muito importante da Secretaria de Inovação do Estado, que é o Startup Lab, que nós estamos colocando à disposição aos poucos aqui das nossas empresas, que trabalham também muito com essa questão de inovação aberta, de colocar os desafios, as dificuldades que as empresas têm à disposição do mercado e buscar essa conexão com startups, com empresas que já resolvem, que têm uma solução adequada para esses desafios, para esses problemas, e principalmente também conectar empresas mais tradicionais, que já estão no mercado há muito tempo, com esses novos métodos, com essa nova mentalidade, que muitas vezes as startups acabam tendo uma possibilidade maior, uma agilidade maior, que auxilia principalmente esses negócios tradicionais. Eu acho que é um case, o Startup Lab é baseado no case próximo ali de Nova Petrópolis, né? A Serra como um todo, ela está muito mobilizada em torno do Instituto Hélice, que trabalha muito essa questão da inovação aberta, de conexão das grandes empresas, das dificuldades das grandes empresas ali da região, com a possibilidade de conectar as startups, esses pequenos negócios que já são, muitas vezes parecem pequenos, mas são muito grandes, que trazem soluções de grande impacto para as indústrias. Então, eu acho que esse é um dos pontos que a gente pode trabalhar dentro do setor público, mas tem vários outros que a gente pode conversar mais para frente. Legal. Lembrando que o mais para frente, né, no nosso período de horas, é agora também, né? Pode ficar bem à vontade para trazer as contribuições, a gente vai de acordo com o que vai tendo o gancho que a gente vai pegando. Tu me traz Pode ir, Gustavo. Acho que o Cassiano deu uma abertura interessante aí para a gente estar inserindo esse olhar de inovação aberta, né, que a gente fala aqui quando a gente está falando de ecossistema, de ambiente, enfim, que é esse olhar para todos os atores envolvidos, né? A pergunta que tu fez foi direcionada ali para o ente público, mas na resposta ele já acabou trazendo, né, bastante essa questão do ecossistema, bastante essa questão de estar envolvido com as empresas, com a academia, né, com o ensino, e eu acho que isso é uma questão bem importante assim da gente colocar, principalmente nessa realidade de cidades menores, né? Hoje, esses atores, eu acredito que eles estão na maioria dos municípios, mas muitas vezes essas conexões entre eles não estão nesses municípios menores. Então, acho que aqui a gente tem uma oportunidade bem legal de estar falando com o Eduardo, com o Cassiano, né, que estão em municípios menores e que conseguiram conectar esses atores dentro da realidade daquele município. Porque aí tem uma questão que até é uma provocação que eu quero fazer para vocês dois aí, que é o seguinte, né, seria possível ter ganho ou ter resultados, né, na mesma medida, sem envolvimento de todos esses atores aí que a gente chama de tripla hélice ou de quádrupla hélice, enfim, né, empresas, academia, poder público, sociedade, ou realmente limita muito se um deles não estiver girando, né, nesse ambiente? Olha, Gustavo, é uma bela pergunta, né? Eu acho que precisa ter esse tripé para funcionar, né? É um retrato da sociedade, né? Nenhum projeto, o Cassiano citou antes a parceria, né? Nenhum projeto consegue ir adiante com solidez, né? Com validação de entrega se faltar uma ponta, né? A iniciativa privada, ela tem cada uma das hélices, ela tem o seu compromisso. Então, acho que o dever de puxar esse assunto, esse diálogo, é da iniciativa privada, porque ali tem recursos não só financeiros, mas tem recursos intelectuais, o que é importante, né? Dentro das organizações, dentro das empresas robustas, o Cassiano citou o Hélice aí, há um investimento em material humano gigantesco, em formação, em capacitação. Então, o nível de conhecimento inovador está dentro da iniciativa privada. Mas não dá para ir sozinho, o poder público tem de participar, porque os grandes investimentos, né, o investimento no empreendedor, a sala do empreendedor, as questões de empreendedorismo precisa ser puxado, porque quem quer ver o município bem é o poder público, que está diretamente ligado, né? As prefeituras e secretarias de desenvolvimento, ou de ciência e tecnologia, ou de inovação, elas precisam estar integradas nesse modelo, porque nenhum empreendedor vai adiante se não tiver minimamente ajustado com o município, né? Ele precisa ter, enfim, documentação, ter um lugar para se sentir acolhido, né? E essa questão é do poder público. Agora, a comunidade precisa responder, porque tem muito de cultura nisso, né? Você está, às vezes, numa cidade menor, o nível de aculturamento também é menor.
né? Então, precisa mudar modelo mental, e isso leva tempo. Por isso que os operadores da área de inovação precisam, sim, trabalhar com métricas mais enxutas e mais curtas para ir entregando resultado, e as pessoas irem percebendo que isso funciona, mas tem que ter visão de longo prazo, visão de futuro, porque tu não muda uma cultura através de uma geração só, né? Pode começar com essa, que está aí com 18, 20 anos, né? Ou recém saindo do ensino médio, aos 17 anos, e ir trabalhando empreendedorismo neles, já lá no ensino médio, para que eles fiquem nas cidades. Afinal, a tecnologia, ela chega lá na agricultura familiar, ela chega na pequena empresa, né? Hoje, o advento do 5G entrando a milhão, agora em 22, tu consegue fazer o que quiser, e a pandemia nos ensinou isso, né? O trabalho remoto, né? A gente pode fazer tudo o que fazia, quase que tudo, né? Não estando fisicamente nos lugares onde a gente estava, né? Isso é um choque de realidade em empresas robustas como eu tenho aqui em Caxias, né? Todas essas do Hélice aí, uma empresa de 11 mil funcionários como a Marco Polo, esses caras 80% em casa e trabalhando, é possível. Então, precisa de um tempo para que esse modelo mental seja implementado. Mas aí, sim, precisa lá das parcerias, né? Do fomento e do olhar cooperativo que o Sicredi tem, é uma das grandes parcerias. Tem uma visão de co-criar, de colaboração, de desenvolver as comunidades onde eles estão inseridos. Então, essa parceria é muito saudável estar junto. O Sistema S, sempre que puder junta o Sistema S, porque eles são a aplicação na prática. O sangue do Sistema S é pegar o empreendedor pela mão e mostrar como faz. A academia, como um todo, as universidades, a FURG, a UFS, a FEVAL, a Unicino, qualquer universidade, ela precisa fazer parte disso, porque ela é produtora de conhecimento, ela desenvolve a tecnologia. Então, tem que ter uma universidade. E os empresários puxando, porque daí tem velocidade corporativa, né? Aí, pô, vamos lá, o empresário não é para ontem, ele não tem hoje em dia os planos não são mais de 5 anos como se faz a cada 3 meses, tu realinha, né? Chama todo mundo para a mesa e vamos reorganizar esse negócio aqui, porque não dá para tu planejar 5 anos mais. Então, é obrigação do empresário puxar essa frente, porque daí ele vai conectar a universidade, vai conectar o poder público, a comunidade como um todo, porque são as mesmas pessoas, né? Os munícipes estão dentro das organizações. Então, acho que esse movimento, esse tripé, Richard, Gustavo, Cassiano, você deve concordar comigo, funciona se todos estiverem juntos. Não é simples, tem um nível de maturidade que precisa ter, tem as questões das vaidades e responsabilidades de cada um, que é inerente ao ser humano. Desde Adão e Eva, a gente tem vaidades lá, o Caim e Abel, né? A gente precisa ter cuidado com as vaidades, porque para um benefício coletivo, a gente tem que se despir, né? E isso é importante dizer. Né? Todos têm a sua importância, porque não é o tripé. E eu acho que assim a gente flui. Esse ponto que o Eduardo trouxe, eu acho que é bem importante, porque me lembra muito a frase do Peter Drucker, que a cultura come a estratégia no café da manhã. Né? É isso. A cultura é fundamental para a construção, para a concretização desses planos. E até esse ponto da questão do planejamento, que hoje ele está cada vez mais desafiadora. A Unesco agora, em 2020, se eu não estou enganado, lançou um relatório justamente indicando que, por exemplo, uma das principais habilidades para se lidar com o mundo pós-pandemia é justamente a capacidade de alfabetização para futuros. Então, é a capacidade de conseguir imaginar e antecipar todos os possíveis cenários que estão com potencial de acontecer. Então, essa capacidade de fazer a leitura, de conseguir entender o que pode acontecer, eu acho que é fundamental e entra muito nessa questão da parceria, da mobilização, que uma pessoa individualmente não vai ter a capacidade de conseguir enxergar os possíveis impactos que podem ocorrer no nosso negócio, na nossa região, no nosso dia a dia. Né? Então, essa mobilização, esse diálogo com atores das mais diversas áreas é fundamental para que a gente consiga antecipar os possíveis desafios que vão surgir ali adiante. Legal, deixa eu fazer uma pergunta para vocês todos. Pode seguir, Eduardo. Segue eles se tu quer. Não, beleza. Eu acho muito legal essa abordagem do Cassiano, e ele está dentro do poder público. Eu acho que isso, a gente quer um poder público com mais Cassianos, né? Que ele possa ter gestores públicos como ele, porque daí as cidades vão ter uma velocidade melhor no entendimento, né? Porque o poder público, ele é um ente muito importante, mas tem gargalos, tem os seus tempos, né?
É natural que as prefeituras, os governos, eles têm processos, né, e a seguir, é importante que os tenham, né, mas aí precisamos de gestores como o Cassiano, né, em mais cidades, né, mais jovens, mais com olhar, com visão de futuro, para que a gente possa desenvolver. Na minha geração, Cassiano, certamente tu é uns 15 anos mais novo que eu, mas na minha geração, a gente queria desenvolver a todo custo, né? A gente queria dar certo a todo custo. Hoje não é a todo custo, né? Você tem protocolos como os da ONG-ESG, né? Que tá muito emergindo com muita força, né? Esses protocolos. É preciso você pensar em sustentabilidade, né? Em impacto social nisso tudo e governança, modelos de ética, né? Compliance. Tu não pode mais falar numa empresa que você quer desenvolver, e mesmo numa pequena. Você tem que ter ética nos negócios. Você não precisa dizer que você é ético. É obrigação você ser ético, né? Então, e ninguém vai te dar um troféuzinho no fim do ano porque parabéns, você foi ético. Não, você tem o compromisso de ser ético. Você tem um compromisso de sustentabilidade com a tua comunidade. Você não pode jogar lixo no arroio. Não pode mais fazer isso. E lá na minha geração, cara, fábrica de madeira, indústria química, a metal mecânica, que foi trabalhar com resíduos sólidos ontem, né? Então, isso tudo, cara, em nome do desenvolvimento e do crescimento, vale tudo. Hoje não é mais assim. Por quê? Porque essa geração, eles vêm chipado com a questão social, de justiça, né? E o que é muito bom, os meus filhos são muito melhores que eu, graças a Deus, e os meus netos serão infinitamente melhores que meus filhos. Então, acho que o mundo tem salvação a partir dessa geração que está vindo. Por isso, as habilidades comportamentais são infinitamente melhores que as técnicas, porque as técnicas você aprende, né? Mas de comportamento você precisa internalizar, ter uma educação e desenvolvê-la, né? Acho que isso é o bacana. Eu quero pegar uma fala que o Eduardo trouxe e estender a pergunta para o Cassiano. Né, o Eduardo trouxe que inovação é preciso olhar para a mentalidade das pessoas, dos entes, dos atores envolvidos. E sim, ter um olhar a longo prazo, né, olhar para o longo prazo, mas apresentar resultados curtos. Como que é olhar para esses resultados curtos e longo prazo, Cassiano, no setor público ou nas iniciativas que você empreende? Eu acho que é fundamental, né? Ainda mais que a gente partindo, por exemplo, da análise do poder público, o mandato de um prefeito, por exemplo, tem 4 anos, né? Então, ele está numa constante cobrança, um constante acompanhamento. Então, a gente precisa, eu acho que o fundamental, primeiro, é ter uma clareza muito grande, uma transparência muito grande sobre o que está sendo feito, quais são os propósitos, quais são os objetivos e de que forma que isso vai ser construído, né? Então, nesses casos, a gente precisa deixar muito claro que, por exemplo, nesses primeiros momentos, a pauta da inovação, por exemplo, que a gente está trazendo aqui, ela exige uma questão cultural muito importante. Então, isso não é uma coisa que vai gerar um resultado tão concreto no curto prazo. Mas os resultados eles podem ir aparecendo, principalmente através da divulgação que isso aí gera, por exemplo, para a cidade. Eu acho o destaque que isso aí gera para a cidade, eu acho que é muito importante. Então, por exemplo, essas pequenas conquistas elas são muito importantes para continuar dando aquele gás, aquele embalo, tanto para quem está desenvolvendo os projetos, quanto para quem está acompanhando. Então, como eu mencionei, por exemplo, no ano passado, a gente conseguiu uma das ações que eu acho que a gente fez que foi muito importante, que gerou um destaque considerável para a cidade, foi, por exemplo, a semana de inovação que nós fizemos. A InovaSap foi a primeira semana de inovação de Santo Antônio, uma das primeiras, eu acho, da região, e com certeza eu sei que foi uma das que trouxe mais pessoas qualificadas para debater do estado inteiro. Então, nós fizemos uma semana de inovação de segunda a sexta-feira, com nomes do nível da professora Cláudia Costin, que foi ministra do Estado, professora de Harvard, secretário Luiz Lambi, secretário Cláudio Gastal. A gente trouxe pessoas da Estônia para falar sobre o governo digital. Então, nós tivemos especialistas das mais diversas áreas, dos mais diversos lugares do Brasil e do mundo para falar com a nossa comunidade. Então, as pessoas de São Antônio podiam estar tirando dúvidas com especialistas de Harvard, com especialistas de outros países, e isso aí foi um marco tanto aqui para a cidade quanto na região. Deu destaque nas principais colunas de inovação aqui do estado. Nós acompanhávamos as lives, por exemplo, a gente via pessoas participando de outros estados, comentando, mandando perguntas.
Então, isso aí serve como uma conquista de curto prazo para mostrar que Santo Antônio está preocupado com esses temas, Santo Antônio está olhando para esses temas e está buscando se desenvolver. E eu acho que nesse aspecto do curto prazo também é muito importante, principalmente para a área da educação. Que a educação ela realiza entregas no curto prazo, mas o resultado ela tende a vir muito mais no longo prazo, né? Mas, por exemplo, aqui em Santo Antônio eu vejo um trabalho muito bem feito sendo realizado na área da educação, seja na questão de conectividade das escolas, de oferta de infraestrutura mais adequada, principalmente ligada à área de tecnologia aqui para os nossos estudantes, mas também nas questões de possibilidade de novas profissões, né? Então, esse ano, Santo Antônio, por exemplo, foi um dos primeiros municípios a trabalhar selecionados por um projeto de robótica espacial da Universidade de Brasília. Nós tivemos projetos do Inova RS sendo realizados aqui com os alunos de ensino médio para trabalhar questões ligadas a empreendedorismo, a design thinking, a programação, a introduzir esse mundo da tecnologia, da inovação para os jovens. Então, no curto prazo, a conquista foi justamente poder impactar essas pessoas, mas no longo prazo são os profissionais que a gente vai ter ali na frente, são os cidadãos que nós vamos ter ali na frente, os potenciais servidores públicos. Então, eu acho que a gente pode analisar que as conquistas de curto prazo elas são fundamentais, mas obviamente elas não vão gerar o mesmo impacto das conquistas que a gente espera lá no longo prazo. Mas eu acho que elas são muito importantes para a gente poder sinalizar o que está sendo feito e qual é a nossa visão, sempre deixando muito claro qual é o nosso propósito, aquilo que nós queremos atingir mais lá na frente. Ah, legal. Ali trouxe sobre design thinking algumas técnicas, né, para inovação. Eu sou o estranho no ninho hoje à tarde, que vocês são os especialistas, né? Mas aqui, enquanto marketing, processo de comunicação, a gente faz uso também de algumas técnicas, né, que vêm da inovação, a gente adotou no marketing. Daí me surgiu uma dúvida, assim, olhando para uma conexão que eu fiz, olhando para o setor público, ter um setor de inovação, que eu acho que dificilmente a gente vê, né, o poder público olhando para isso, não é comum, eu acho que não é comum. Vocês utilizam também na cidade de Santo Antônio da Patrulha esse processo, esse olhar para essas técnicas, como um formato de evoluir e atualizar a grade curricular das escolas também com algumas técnicas e algumas disciplinas para isso? Ou não? Como que funciona, Cassiano? Bom, isso aí seria importante também, né? Sim, não, eu acho que esses pontos aqui são muito válidos. Hoje eu não estou tão diretamente envolvido, digamos, com a pasta da educação, né? O meu vínculo hoje é com a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, porém, obviamente, não tem como a gente falar de inovação, de empreendedorismo, sem também estar falando com a educação. Então, eu tenho um ótimo relacionamento com eles, até por isso trago esses cases aqui importantes que eles já realizaram, mas realizamos também projetos em conjunto esse ano, e justamente até um deles foi justamente trazendo essa questão do Design Thinking, que foi esse projeto que eu mencionei, vinculado ao Inova RS. Então, Inova RS, para quem está nos acompanhando, que é um programa da Secretaria de Inovação do Estado, que dividiu o Rio Grande do Sul em algumas macro-regiões, e a nossa região aqui de Santo Antônio da Patrulha, por exemplo, é a região metropolitana do Litoral Norte. Em cada uma dessas regiões foram mobilizados os atores, as universidades, as prefeituras, as empresas, sociedade civil, para que fosse pensado, discutido quais são as principais áreas de potencial, quais são os principais desafios e construir a visão de futuro para 2030 dessas regiões. E aqui em São Antônio, a nossa região aqui, um dos projetos que estava sendo desenvolvido no ano passado foi o projeto Hora de Empreender, ligado à área de educação, onde nós tivemos uma escola selecionada que foram recebendo algumas dessas atividades, dessas facilitações, e uma dessas últimas atividades foi justamente para tratar de design thinking dentro da sala de aula, com o desafio de discutir e pensar uma solução para uma área que estava abandonada lá na escola. Então, a diretora da escola queria desenvolver algum projeto para ocupar aquele espaço. E ela trouxe, então, justamente os alunos de primeiro ano para que eles pensassem o que poderia ser feito lá naquele espaço. Então, ao longo de uma manhã inteira, foram sendo apresentadas essas possibilidades, design thinking, de como que funciona, e os alunos foram trazendo sugestões. O que eles sentiam falta na escola, o que eles poderiam colocar naquele espaço, e a partir de toda essa discussão que eles foram fazendo, eles definiram um caminho específico ali para ser criado naquele espaço, e eu acho que é importante ressaltar que, como foi até a escolha dessa turma, por exemplo, foi escolhido o primeiro ano justamente para que eles continuem na escola e possam ver lá, quando estiverem no segundo, no terceiro ano, essa entrega se concretizando a partir dessa discussão que eles fizeram.
E a partir dessas conversas, a própria diretora se surpreendeu porque ela comentou que a solução, a resposta que os alunos trouxeram foi fora daquilo que ela imaginava. Então, eles pensaram a demanda que os alunos trouxeram para a ocupação daquele espaço era justamente um espaço de acolhimento, de conversa, um espaço para tratar assuntos pessoais, assuntos de, eventualmente, um atendimento psicológico, que é uma coisa que a gente percebe que está cada vez mais necessária, principalmente agora em função da pandemia, que acentuou ainda mais alguns desses aspectos, mas foi muito importante porque os alunos trouxeram aquela dor, trouxeram aquela situação, surpreendeu os professores, a direção, que não imaginavam, porque muitas vezes, em outros momentos, essa dificuldade ela não é colocada. Né? E ali, a partir desse método, dessa discussão, dessa possibilidade dos alunos serem ouvidos e enxergarem a possibilidade deles trazerem uma solução, obterem aquela resposta, eles trouxeram essa solução. Eu acho que isso é um método que a tendência ela está cada vez mais presente, as metodologias ativas, a possibilidade do aluno ser um agente ativo do processo de aprendizagem. Então, eu trouxe esse exemplo porque eu acho que é um dos métodos que já estão sendo utilizados, é um caminho que a gente já aplicou aqui, mas eles estão cada vez mais presentes aqui dentro das escolas, seja em Santo Antônio, eu acho, mas as demais também, porque as metodologias ativas, elas são uma necessidade, principalmente para o jovem de hoje. Então, a escola do século XX, aquele modelo tradicional, ele não consegue entregar o mesmo resultado que a gente espera, a aprendizagem que a gente deseja. E com a quantidade de informação, a quantidade de distrações que estão à disposição também do aluno, é fundamental que a sala de aula seja um local atrativo, um local que ele queira permanecer, ou que ele enxergue possibilidades de desenvolvimento. Então, eu acho que essa questão que tu trouxe, ela é fundamental, ela é necessária hoje e ela vai ser ainda mais presente, eu acho, no futuro de todas as escolas. Eu queria puxar aqui, aproveitar essa fala do Cassiano para puxar aqui um tema que é bem interessante, né? Que é o seguinte: falamos de inovação, falamos de educação, e eu acho que tem uma outra coisinha que vem junto aí quando a gente fala de inovação, né? Que é o empreendedorismo. E assim como a gente falou dos atores antes, né? De estar falando de poder público, iniciativa privada, academia, sociedade, parece que a inovação sem empreendedorismo e sem educação, ela fica meio capenga também, não te parece, Eduardo? Com certeza, Gustavo. Com certeza. É importante a fala do Cassiano também. Eu acho, sim, que empreendedorismo você aprende a desenvolver. Né? Você não nasce empreendedor, né? Você tem um espírito empreendedor, né? Você não nasce empreendedor. Você ser desenvolvido através de métodos de educação. Né? A educação, ela é eu louvo essas atitudes isoladas, como o Cassiano citou aí, e exemplificou muito bem, parabenizo. Mas a educação como um todo no Brasil, ela é uma tragédia, né? À medida que a gente, por exemplo, percebeu na pandemia que os professores não conseguiam rapidamente desenvolver entregas de conteúdo. Então, e passaram a entregar conteúdo depois, mas a garantia de aprendizagem é zero, né? Eu acho que essas crianças perderam muito nesse ano e meio, 2 anos que elas passaram aí. Elas iam recebendo o material, mas a aprendizagem ficou prejudicada, porque a gente segue um modelo cartesiano da Revolução Industrial, que quando toca um alarme para sair da empresa, é o mesmo alarme que toca para o recreio. Então, a gente é todo mundo em fila. Cara, esse modelo é muito ultrapassado para as crianças que a gente tem hoje. Né? É preciso a gente mudar. Tem um processo da Fundação Dom Cabral, que é espetacular no que diz respeito à formação de educadores, né? Que é a sala de aula invertida. Uma vez você ia lá, tá lá o Richard na frente da classe, lá da cadeira do professor, fiquem aí me ouvindo que eu vou passar o conhecimento, eu sou o detentor do conhecimento. Então, me escutem que vocês vão aprender e vão fazer os exercícios. Então, a mesma pergunta com 30 respostas iguais. O mundo não é mais assim, você tem 30 respostas diferentes para a mesma pergunta, e você vai construir. Então, esse modelo de sala de aula invertida, onde o professor sai da ponta, né, como detentor de conhecimento, e ele vem para o centro com os alunos para aprender junto, para entregar novas formas de aprendizagem, né, faz um grande círculo, bota um assunto na roda, cada um dá uma opinião e todos juntos a gente chega a um consenso. Cara, esse é um modelo inovador que a gente precisa ter,
Porque o professor que está entregando no município, e aí falo do município mesmo e do estado, esse cara não tem um laptop, esse cara não tem um iPad. E aí o aluno, ele está falando lá na frente, o cara está conferindo se o que está falando é verdade, né? Ah, tudo bem, lá, né? O Hipócrates, juramento de Hipócrates na Grécia Antiga. Não interessa isso mais. Então, esse modelo tem que ser revisto, né? Claro que em séries iniciais é um processo, mas a criança, a partir de 10 anos, tem que tratar diferente, né? Porque quando tu diz assim, que foi uma surpresa que a turma desenvolveu um projeto diferente, cara, não foi uma surpresa. Foi uma surpresa para os professores, porque eles estão querendo coisas diferentes todos os dias, a gente não está vendo. Né? A gente está querendo fazer as mesmas coisas do jeito antigo, não vai acontecer. Então, precisamos fazer uma inflexão, olhar para nós, e ao invés de querer mudar o jovem, é mudar o adulto que está lá ensinando ele. É isso que precisa para que ele acompanhe. Né? E aí chega no ensino superior, que é onde eu milito e tudo mais, a gente continua com esses modelos. Tu forma lá um engenheiro, mas tu não diz para ele que em 5 anos de carreira ele vai ter um escritório de engenharia e vai gerenciar 15 obras e vai ter 1.000 operários embaixo do braço dele. Ele não está preparado. Ele só sabe fazer cálculo, só não, é pouco, é bastante, mas ele sabe assinar, tudo mais lá, obra, infraestrutura, mas ele tem um cara que não veio por causa da Covid, ele tem um outro que machucou, ele tem um que arrumou um salário melhor e abandonou a obra. Então, fazer a gestão dessas pessoas, ninguém ensinou ele, porque ele é do ensino cartesiano, que a academia tem, de ensinar só o que aquela área proporciona. Então, acho que o modelo de ensino também no ensino superior vai mudar. Ou a gente aprende a trabalhar com gente, ou a gente não vai dar certo ali na frente. Porque tem uma pesquisa da KPMG, uma gigante da área de pesquisas no mundo, que ela diz que o profissional de 2025, das 10 características do profissional de 2025, 8 são comportamentais. Quer dizer, as outras todas eu posso aprender. Mas agora, se você não tiver resiliência, se você não tiver comprometimento, se você não tiver visão sistêmica, se você não tiver capacidade de encontrar soluções em problemas complexos, então essas coisas são puro comportamento. E é isso que um médico vai ter que ter, é isso que um engenheiro vai ter que ter, né? Fazer os cálculos vai ser uma segunda, vai ser o básico da profissão dele, né? Fazer uma cirurgia, tá? Mas são habilidades comportamentais que vão trazer um ambiente inovador. Isso a gente tem que ajudar a fazer coro, isso tem que ter eco, para que as pessoas possam, sim, entre nós, nossos pares aqui, né? Eu tenho lá, entre a minha agência, eu sou publicitário também, tá, Richard? Então, eu tenho 27 funcionários lá na agência, eu tenho mais 14 colegas lá na CIM, eu tenho quase 60 pessoas nos meus 3 negócios. Cara, tu precisa saber lidar com gente, e não é só fazer a gestão do número ali, né? Porque a tua equipe requer habilidades, né? Então, é isso que a inovação está aí, sabe, Richard? A inovação, Gustavo, está aí, em habilidades onde você possa ter uma equipe com a mesma gasolina que você. Você é um inquieto? Ótimo. Você é empreendedor? Ótimo. Vamos fazer esse time ser inquieto, ser empreendedor como você, multiplicar através das ferramentas de design thinking, né, metodologia ágil, gestão de projetos. Essas coisas tu vai entregando a técnica, mas primeiro o comportamento. O resto vem a rebote. E aí, Eduardo, excelente. Tô bem contigo, né? Até fiquei feliz de saber que tá publicitário. Legal encontrar um... Mas não espalha. Não espalha, não é legal. Por quê? Vamos criar um logotipo para mim aqui. Isso é só um logotipinho. Isso. Olha só, tu trouxe um negócio bem legal, assim, que permeou sempre as falas do Gustavo, do Cassiano, que é e até as minhas perguntas têm nessa linha, que é o olhar das pessoas. E agora tu trouxe aí também multiplicar este comportamento, né, ensinando técnicas e trouxe algumas outras falas. Mas no dia a dia, como? Né, as pessoas estão em momentos diferentes de vida, né, eles têm um momento de percepção, inclusive, do que acontece em volta do ecossistema de qualquer assunto. Como que a gente faz para multiplicar? Também não sei se tem a receita, né? Mas como que a gente pode ter um cheiro, assim, um começo de ajudar as pessoas a multiplicar essa visão de inovação e comportamento? Bom, excelente essa tua pergunta. Aí tem técnica, né? Porque você tem um ambiente lá com 10 pessoas. O exemplo que eu tenho lá na CIM, tá? Então, um ambiente com 11 pessoas comigo. Eu tenho 11 cabeças diferentes.
Eu não posso dar o mesmo remédio para todo mundo. Né? Aí sim, aquele funcionamento de startup, tudo mais, de encontrar soluções coletivas, né? Mas na área comportamental, como é que eu faço? Primeiro, mapeamento de perfil. Eu preciso entender o que cada um é e o que cada um pode entregar. E aí, a partir disso, eu vou desenvolvendo métricas, né? Porque existem ferramentas de mentoria, tudo mais, né? O líder, né? Líder de si mesmo, o líder de equipes e o líder de líderes. Eu tenho que identificar essas 3 personas dentro do meu projeto aqui. Então, lá, eu tenho pessoas que estão num nível de gerência importante e eu tenho embaixo dessas gerências pessoas querendo passar, pedindo passagem. Eles estão com gás, estão com fôlego, estão com energia e a gerência está lá 10, 12 anos, estável, né, fica sufocando essa pessoa. Então, lá na entidade, por exemplo, eu posso dar um exemplo aqui, porque é um método tranquilo, né? A gente foi esvaziando as lideranças, no sentido de colocar todas na mesma página. Então, a gente não tem mais cargos executivos lá, né? O que a gente tem lá são líderes de projeto. E aí, este líder convoca a equipe que ele quer desenvolver o projeto e para aquele projeto ele é líder. Então, eu vou perceber as entregas de cada pessoa lá naquele projeto. E aí, quem me entrega melhor vai assumindo outros projetos como líder também. Então, primeiro, mapeamento de perfil, para que eu entenda o que cada um pode entregar, né? E depois eu vou dando autonomia para que as pessoas vão desenvolvendo seus potenciais. E aí, rapaz, tu vai entendendo que as pessoas têm muita vontade de desenvolver e não tinham quem olhasse por elas, né? Então, quando ela se sente livre para criar, para errar, né, para voltar atrás e mudar o modelo dela, porque você é desenvolvido e criado para mitigar erro, né? Então, claro que você não quer errar durante toda a vida, mas dentro de um processo criativo, você, né, vai executando, como no Design Thinking, né, bota o MVP para rodar, vamos botar para a rua isso, e devagarinho você vai testando. Olha, isso deu certo, vou continuar. Isso não deu tão certo, vou voltar e vou repensar. Então, o modelo é mais ou menos esse. Trabalhando com gente é tirar de cada um o melhor que eles podem dar, mas não igual de todo mundo. Nem todo mundo pode render. Às vezes, alguém rende melhor com uma pressão. Olha, o projeto é para amanhã, não quero saber o que você vai fazer, mas essa pessoa reage super bem quando é para amanhã. Eu sou um cara assim. Né? Agora, outra pessoa que tu aperta num calendário ou numa data, ela reage menor, não consegue criar, ela fica bloqueada. Então, você tem que entender o que cada um pode dar para depois cobrar. E tu tem um time homogêneo. Heterogêneo, mas homogêneo. E um líder, né? Tem que ter um líder, desculpa o palavrão aqui, foda. O cara tem que ser fera demais, cara. E no sentido de identificar e se comprometer com a equipe. Né? Volto a dar um exemplo lá do meu trabalho. Se eu tenho um funcionário ou uma colega que o filho está doente, o time tem que se preocupar com aquilo, porque a pessoa é única. Ela não é até às 6 horas eu sou o Eduardo, depois das 18 eu sou o Duda. Não, eu sou a mesma pessoa no trabalho e fora dele. Porque se eu sou 2 pessoas, bom, aí tu tem problema. Né? Então, se aquela pessoa tem um impacto na vida pessoal dela, isso vai refletir no meu negócio. Então, se ela tem um problema, nós temos um problema. Se ela está bem, ela vai produzir melhor, vai entregar melhor, bom, que legal. Então, nós estamos juntos igual. Então, tem que ter sensibilidade de uma liderança que perceba isso e possa aumentar as entregas de cada um dentro de um contexto normal de trabalho. Né? Então, liberdade, deixa as pessoas criar, deixa fazer e vai monitorando e ajudando a fazer ajustes. Né? Não fica naquela coisa de chefe, sai dali porque não é mais lugar de ninguém isso aí. Tem uma questão importante aí nessa fala do Eduardo aí, que conversa com o que nós falamos ali sobre educação, mas que eu acho que também tem um espaço para trabalhar aí né, nas empresas, enfim, no poder público, nos nossos ambientes, que é justamente dar espaço. Né? Então, além de a gente estar falando das técnicas que são importantes, muito importantes, técnicas de gestão de pessoas, ferramentas, né, de design thinking, como a gente falou aí, que são facilitadores de processo, tem essa questão da gente também dar o espaço. O Eduardo usou uma palavra que eu achei interessante ali, né? A gente é meio que programado para mitigar erro, né? E isso vem daquela estrutura cartesiana, começa lá na escola, né? Mas a gente tem muitos ambientes corporativos ou ambientes, né,
de organizações, enfim, de associações que ainda trabalham nesse modelo, né? E isso acaba tirando da pessoa o espaço para ela também se colocar como ela é, enfim, arriscar, tomar decisões, né, assumir um protagonismo. Então, esse também é um trabalho que a gente tem que fazer, né, de olhar para os ambientes e dar, né, criar espaço. Acho que quando o Eduardo trouxe o exemplo ali de esvaziar a liderança, é um pouco isso, né? O que eu estou fazendo? Não é um objetivo de esvaziar algumas pessoas, é pelo contrário, né, é de dar mais espaço para que todo mundo consiga propor e consiga se experimentar, né? Eu acho que esse é um ponto importante. E aí tem que estar aberto ao erro, né? Então tem um outro ponto aí que é importante, que é, eu vou dar espaço, mas eu tenho que saber que vou correr risco de errar e que esse erro, ele vai ser um aprendizado, né? Ele não vai ser necessariamente algo ruim como uma marca, né, que fica na pessoa, naquele processo, mas olha só, isso aqui deu errado, a gente nunca mais vai mexer. Então, tem esse exercício que eu acho que a gente precisa fazer, né, pelo menos a minha visão é essa, não sei se vocês concordam. Acho que tem bastante já um olhar diferente, mas a gente, né, principalmente nas nossas organizações. Até fazer um gancho dessa questão da educação. Desculpa, Richard, pode completar. Não, segue firme. Só vou fazer um parênteses de que a gente vai colocar aqui, desse lado, um outro programa, geralmente quinta-feira, que falou do Marcelo Lubisco com o Juan Pablo, que eles falam justamente sobre errar em processos de inovação, né? Como lidar com isso, como estimular. Então tá aqui do ladinho o vídeo, clica lá e acompanha. Segue lá, Cassiano. Não, até complementando esses pontos aqui que vocês trouxeram com a questão da educação que a gente estava falando. A educação é um dos grandes problemas, um dos grandes desafios que a gente tem no Brasil hoje, né? Mas nós, assim, como país, já realizamos entregas muito positivas, eu acho, em vários estados e municípios. Eu acho que são exemplos muito bons até disso que nós estamos falando aqui. Eu acho o case de Pernambuco, para mim, eu acho que é um dos melhores no que se refere a ensino médio. Porque Pernambuco tinha lá em 2007, mais ou menos, a maior taxa de abandono do ensino médio do Brasil e conseguiu reduzir isso de pior para melhor do Brasil em 2013, fazendo também com que a média no IDEB fosse também de uma das piores para a melhor. E uma das principais bases dessa transformação que eles fizeram na educação de Pernambuco, ela segue muito na linha dessas questões que nós estávamos conversando aqui, porque esse processo ele iniciou com a ideia das escolas de tempo integral, seguindo um modelo muito bem estruturado que segue uma linha chamada Escola da Escolha. Foi um modelo que iniciou lá em Recife, no ginásio pernambucano, que era uma escola famosa, uma escola pública muito famosa lá de Recife, mas que estava um pouco abandonada. Um grupo de empresários que já tinham estudado já naquela escola, conheciam toda a história, resolveram adotar aquela escola, implementar um modelo específico, um modelo experimental, que foi essa Escola da Escolha, que a partir do momento que deu certo, começou a ser replicado para o restante do estado, e hoje até formou um instituto, que é o ICE, um Instituto de Corresponsabilidade em Educação, que trabalha com esse modelo de escola de tempo integral, baseado nessa questão da Escola da Escolha, que é justamente a ideia de trabalhar com um projeto de vida, por exemplo, do aluno no centro dessa sala de aula. Então, além das matérias tradicionais, o aluno trabalha muito com a ideia do seu projeto de vida, de quais são as suas ambições, de quais são os seus sonhos, aquilo que ele quer para a sua vida, onde que ele pode chegar, como que ele quer chegar até lá, como que ele pode chegar até lá. Então, toda essa transformação na escola, através dessa metodologia, que segue muito na linha daquilo que a gente estava conversando aqui, ela entrega resultados. Já está bem comprovado pelo caso de Pernambuco, pelo caso de tantos outros estados e municípios do Brasil inteiro que trabalham com metodologias similares que justamente trazem o aluno para o centro, colocam o indivíduo ali como um ator importante para aquele processo de aprendizagem, não simplesmente um detentor do conhecimento, despeja o conhecimento para o outro que tem que absorver, independentemente de como que é aquela pessoa, de qual é o perfil daquela pessoa, de que forma que ela aprende, de que forma que ela vai se sentir bem naquele ambiente, né? Então, eu acho que, tratando de educação, esse case de Pernambuco, para quem tem mais interesse no tema, eu acho que é sempre muito importante conhecer, aprender um pouco mais, porque
principalmente aqui no Rio Grande do Sul, acho que a gente tem muito a aprender com esse case para conseguir aprimorar ainda mais as nossas salas de aula, as nossas metodologias. Então, a questão da educação é um tema que eu gosto muito. Eu tive, dentro da minha trajetória, eu acabei tendo um ano também como professor dentro da sala de aula. Quando, em 2020, eu fiz parte do programa de desenvolvimento de lideranças em educação do Ensina Brasil. Eu fui ser professor em uma escola pública lá em São Luís do Maranhão. E, a partir de lá, eu consegui ter contato com várias iniciativas, vários cases parecidos com esse que me chamam a atenção e que estão sendo replicados em vários lugares. Até, inclusive, o Maranhão é um dos estados que está replicando o case de Pernambuco e já, recentemente, as primeiras provas do IDEB que eles realizaram já foram entregues resultados muito positivos. Então, acho que é uma referência muito importante para quando a gente fala de educação, principalmente em escolas públicas, seja do fundamental ou do ensino médio. Legal. Vai lá. Eu acho que a gente aqui só consolida a fala um do outro, né? Existem muitas escolas no Brasil inteiro fazendo história, né? Mas o que a gente não pode é, por exemplo, citasse o Maranhão, quando um estado defende uma bandeira, a educação como uma prioridade, dá certo, né? Tem lá o Flávio Dino que apoia a educação, tudo mais, mas precisa que um líder público tome essa frente. Então, nós aqui precisamos exigir que os nossos gestores públicos façam o mesmo, que a educação seja uma bandeira importante. Senão a gente fica meio Luciano Huck, assim, vamos lá na escola no Maranhão e pegamos uma escola dentro de um contexto e não passa a realidade. Transformamos aquela escola, a gente entra com balão, tudo mais, e aquilo não é uma realidade, né? Então, a gente ficar pegando individualidades não retrata o cenário nacional, né? Mas, de fato, se a gente não valoriza as individualidades, a gente não replica modelos e não consolida uma mudança, né? Então, temos que valorizar quem está pensando em mudar. Muito Exato. Bom. Esse caso de Pernambuco eu acho bem interessante, porque é bem nessa linha do que tu comentou. Agora me fugiu o nome do presidente do ICEU, que iniciou todo esse movimento, mas ele era diretor da Philips aqui no Brasil, na América Latina, se eu não estou enganado. E em uma palestra dele, ele comenta que eles iniciaram em uma escola específica, entregaram o resultado, e nesse meio tempo mudou a gestão do Estado. Então, estava assumindo o Eduardo Campos, que era da oposição. E ele sentou para conversar com o Eduardo Campos, e o Eduardo Campos falou para ele, olha, nós gostamos muito do modelo, achamos muito legal, mas se ele não se multiplicar para o restante do Estado, não vai adiantar nada. Então, a gente quer dar continuidade desde que esse projeto consiga se expandir para as demais escolas do Estado. Hoje, basicamente, eu acho que quase 100% das escolas de ensino médio de Pernambuco seguem essa mesma linha e utilizando também esse modelo das escolas de tempo integral a partir dessa metodologia. Isso é legal, Richard, Gustavo, porque o Cassiano aqui representa um ente público nesse momento, né, que a gente nunca está, né, mas essa gestão de 4 anos que um prefeito tem, que um governador tem, não pode, se tem coisas legais acontecendo, a sociedade não pode deixar parar em detrimento de situações políticas ou de não simpatizar com, né, querer, de alguma maneira, desabonar algo que o prefeito anterior, o governador anterior tenha feito. Acho que boas práticas têm de ser contínuas, né? E a gente precisa dessa coisa para ter mudança em 15, 20, 30 anos. Então, a cada 4 a gente vai trocando de ideia, né? Isso não é saudável para a sociedade. Acho que aí tem o poder público, aí tem a cooperativa Sicredi, aí tem os empresários, aí tem a sociedade civil organizada para exigir que boas práticas sejam mantidas, né? Isso é muito importante. Eu queria até falar um pouquinho sobre isso, né, Eduardo, Cassiano, Richard, aí, porque a gente foi falando bastante de educação, né, que tem tudo a ver com a inovação, que é o nosso tema aqui, e eu acho que só reforça, né, primeiro, o quanto que isso é dependente das pessoas, que a gente falou lá no início, né, e o quanto que isso está mais no nosso dia a dia do que a gente imagina, né, então, começa na educação, acho que tem essa visão aí que o Cassiano trouxe, né, conecta muito com aquela questão do ganho no curto prazo, mas a visão de longo prazo, né? Então, eu preciso implementar ações que sejam efetivas no curto prazo, mas eu não posso perder, né, Eduardo? Eu acho que tu faz uma defesa também disso, cara. Eu posso perder porque trocou o governo agora um planejamento que vai me levar lá na frente. Por que eu estou provocando isso, né? Eu queria perguntar para vocês. A gente começou a falar do ecossistema de inovação, a gente começou a falar, né, do poder público, das empresas, do desenvolvimento. Mas por que a gente está falando sobre isso?
Por que tem cada vez mais gente querendo falar de ecossistema de inovação? Por que isso é uma estratégia para as empresas? Por que isso já é uma estratégia para alguns governos, né? Seja em nível de país, em nível de estado, em nível de município? O que tem aí? Tem algum ganho? Né? Eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre isso. Né? Por que está todo mundo olhando para a inovação e querendo promover de alguma forma isso, ou quase todo mundo, né? Né, o que está aparecendo aí para que essas iniciativas aconteçam? Posso arriscar aqui, começar numa sugestão, né? Eu acho que a gente vem de um modelo onde grandes organizações detinham o poder. Né? Então, você trabalha aqui, eu estou aqui num ambiente na Serra Gaúcha, onde tem duas empresas que o ecossistema todo, né? Marco Polo, ela é uma carroçadora de ônibus, mas se tu for ver, ela é uma montadora, porque o vidro chega de uma outra empresa, o banco de couro, o plástico, o botãozinho que acende o LED dentro do ônibus, isso é tudo feito em periféricos, em empresas, né? Então tem o tubarão grande aqui e os peixinhos em volta do tubarão. Então, são esse ecossistema que se desenvolve ao redor de grandes, da GM, né, de outras grandes empresas, né, o cara do posto de gasolina, o restaurante, todo mundo que se estabelece no entorno acabava vivendo dessa grande. Então, quando tinha uma grande crise, como 2015 que a gente teve aqui, né, do rodoviário, do combustível e tudo mais, cara, a gente fica de matriz única, ficamos a pé, porque não, né, uma grande crise, o modal é rodoviário. Né? A gente não tem outro modal, não tem um navio, não temos portos aqui, mas não tem como transportar alimento de Rio Grande para Santos, de Santos para Salvador. A gente nunca trabalha assim, bota dentro de um caminhão e leva né, pela estrada, pela BR. Então, o que aconteceu? Eu penso assim, onde é que está esse modelo a partir de 2015? Começou a se entender que eu não precisava estar ligado a grandes organizações para desenvolver algo que eu acreditasse. Então, aí vem o empreendedorismo. E essas grandes começaram a entender que ela não precisava ter um gerente de logística ou contratar grandes consultorias em São Paulo para resolver gargalos pequenos. Então, aí começou a ter um namoro. Por exemplo, eu tenho resíduos cavaco, restos de torno, essas coisas da indústria. Isso é um problema, porque isso é lixo, né? Então, aparece uma startup lá que vende o teu lixo. O cara conecta quem produz com quem vai derreter isso e transformar em novos produtos. Pô, quem é que faz isso? Uma grande empresa lá de Manhattan? Não, é o Zezinho aqui do bairro Cruzeiro, que desenvolveu um aplicativo junto com outros dois colegas, e a partir de agora eles começam a mapear, e aí eles fazem essa conexão. Ah, que legal. Bom, temos outro problema aí. Eu tenho uma frota de 10 caminhões, e cada um sai para um lugar do estado entregar carne, né? Então, poxa, é um caminhão frigorífico saindo para cada região do estado. Eu saio com meia carga. Será que eu não podia conectar com outra empresa de alimentos congelados, de capelete, de pastelzinho congelado? Será que eu não podia ir fracionar a carga? Eu sair com a carga cheia, otimizando motorista, combustível, gasto de caminhão. Bom, então temos uma startup aí que foi desenvolvida. Não, pera um pouquinho. Sai com meia carga para Rio Grande? Vai de Caxias a Rio Grande? Beleza, então vamos passar para o Passo Fundo, depois vamos ir por onde, vamos fracionar essa carga e vamos chegar junto lá, dividir esses custos. Então, acho que essas tecnologias que as grandes passaram a perceber que dentro de uma sala de aula, dentro de uma incubadora tecnológica, dentro de um hub de inovação, pessoas da comunidade, até ex-funcionários, foram desenvolvendo soluções para isso. Eu acho que o ganho, Gustavo, assim, para tentar responder aquilo que me pediu, onde é que isso surgiu? Foi quando um pequeno grupo com inteligência pôde resolver gargalos de grandes organizações. Então, agora, as grandes organizações estão entendendo, então, estão investindo, né? Os bancos investindo em startups. Pensa, quando que tu diria que um Itaú teria um prédio próprio para um monte de gurizada ficar o dia inteiro olhando tecnologia, desenvolvendo soluções, né? Uma própria Randon da Vida, que tem um prédio aqui, que tem o Hélice, que tem apoiando. Cara, é muito importante, são empresas globais, tá? Fala de uma Randon, parece que ela é aqui de Caxias, não, ela é global. Marco Polo é global, né? Tem, nos 5 continentes ela tem indústria. Então, são multinacionais que passam a demandar soluções tecnológicas a partir de pessoas, né? Para resolver gargalos que eles têm. Bom, aí está a virada da página. Os negócios passam a ser menores.
né? E não tão gigantes, né? Eu não preciso ter 70 anos uma organização de 11 mil funcionários. Eu estou em 5 aqui na minha casa, no porão de casa, pensando em mobilidade urbana para Suécia. Eu estou pensando aqui em 4 caras, como durar mais um pneu. É isso que a gente está fazendo. Grandes negócios, né, para o agro. O agro é potencialíssimo, né? O cara que borrifa veneno por tudo aí, vai lá, mapeamento, né, por drone, só onde na folhinha que precisa do veneno. Não precisa colocar em todas as frutas. Isso vai melhorar o fruto, vai melhorar tudo. Então, eu acho que a área da saúde, a área do agro, são terrenos muito férteis para a gente desenvolver novas tecnologias a partir de grupos pequenos. Eu acho que mais ou menos isso. Esse pulo se deu, Gustavo, quando em grupos pequenos puderam atender grandes organizações. Eu acho que até trazendo um pouco para a ótica, por exemplo, do poder público aqui. Acho que como o Eduardo já apontou muito bem, as empresas perceberam que isso dá resultado, o cenário se transformou. Então, por exemplo, como falou, as pequenas empresas, os pequenos players do mercado começaram a gerar um impacto muito grande para os grandes e muitas vezes superando, inclusive, aqueles que já estavam no mercado há muitos anos. Então, tem um livro que eu gosto muito, que eu digo que é quase o meu livro de cabeceira, que é o Fim do Poder, que é do Moisés Naim, um economista do Banco Mundial, que ele fala justamente sobre isso, de como o poder ele não é mais o que costumava ser. Ele faz com que hoje, atualmente, seja na política, seja nos negócios, seja na sociedade, como de um modo geral, nas instituições, o poder hoje está muito mais fácil de ser alcançado, mas ele também está muito mais fácil de ser perdido. Então, o pequeno consegue derrubar o grande com muito mais facilidade hoje. E dentro desse contexto, as empresas começaram a perceber essa possibilidade de obter mais resultado a partir dessa parceria, começaram a ficar um pouco mais abertas, a trazer um pouco da questão da inovação aberta que a gente já estava conversando antes. E do ponto de vista das cidades, principalmente, eu acho que os gestores principalmente começaram a perceber que isso dá resultado, que as empresas cada vez mais abertas geram mais resultado para a cidade, e que da mesma forma, quando o poder público está junto, ele consegue potencializar muito mais essas ações, e principalmente se a universidade está junto, como a gente já conversou antes, né? Quando todas essas hélices estão trabalhando em conjunto, o resultado é ainda maior. Então a gente teve, ao longo da história, a gente foi vendo nos últimos anos vários exemplos, eu acho muito importantes dessas possibilidades, Barcelona, Israel, Portugal agora mais recentemente, mas aqui no Brasil, eu acho que o Rio Grande do Sul, principalmente, eu acho que nos próximos anos a gente vai ver cada vez mais esse tipo de discussão, que eu acho que parte principalmente, inicialmente, ali do Pacto Alegre, foi final de 2018, por exemplo, início de 2019, que foi lançado. Posteriormente, a gente já teve outros municípios, como Lajeado, agora Caxias do Sul já está trabalhando também nessa mesma linha. A gente vê cada vez mais outros municípios aqui do estado começando a discutir, a trazer essas pautas, e a tendência é que isso se multiplique cada vez mais. Então, a gente tem um exemplo, por exemplo, nossos vizinhos aqui de Santa Catarina, que conseguiram já dar esse passo com algumas décadas, talvez, até, na nossa frente, e agora nós estamos correndo atrás. Mas o principal ponto é a informação começou a chegar de uma forma mais concreta e a gente começou a perceber que isso dá resultado, seja do ponto de vista das empresas, seja do ponto de vista dos governos. Então, a gente vê, por exemplo, agora com a gestão Eduardo Leite, o próprio governo do estado estimulando essa mobilização em prol da inovação, em prol da visão de futuro, trazendo justamente o exemplo do Pacto Alegre para dentro de uma política pública do governo do estado. Então, a ideia do Inova RS nada mais é do que fazer um Pacto Alegre em regiões. E agora o nosso desafio é conseguir dar continuidade justamente a isso que, por exemplo, o Inova RS está fazendo dentro dos nossos municípios, dentro das nossas pequenas regiões, para que a gente consiga obter esse resultado, que a gente consiga fazer com que as empresas e as universidades estejam caminhando mais próximas e que o poder público esteja cada vez mais ativo, participativo e mobilizador dessas iniciativas, né? Porque, como eu falei, dá resultado. E se dá resultado, todo mundo vai querer fazer igual. Não igual necessariamente, né? Mas adaptado às suas realidades, né? Como o Eduardo falou, tem o agro está com um potencial muito grande, tem outras regiões que tem a indústria 4.0 cada vez mais forte, principalmente a partir do 5G agora. Cada cidade, cada região vai ter a sua particularidade e vai poder construir a sua própria visão de futuro. Eu acho que tem uma questão
legal aí para fazer o fechamento até, né, pegando o que vocês trouxeram, porque foi muito rico, né, cada um com do seu lugar, né, trazendo, assim, a sua visão, e eu acho que possibilita a gente fazer esse raciocínio que os ganhos, eles são para todos, né, então quando a gente falou lá no início, eu tenho que envolver todos esses atores, porque na prática, esses resultados, né, que o Cassiano falou, o pessoal está vendo que dá resultado, a gente tem modelos aí, Israel, Vale do Silício super consolidado, né, Israel, Barcelona, Paris, Reino Unido, né, aí vem para o Brasil, Porto Digital, Startup Santa Catarina, enfim, N exemplos, né, aqui no Rio Grande do Sul, a iniciativa do Pacto Alegre, onde a gente começa a ver que, bom, quando eu conecto isso, e eu acho que é super importante a gente falar sobre isso aqui, né, nesse espaço, porque no início não está bem claro, né? Eu não consigo enxergar. Mas depois que as coisas estão conectadas e estão funcionando, eu vou colher ganhos, né? Seja eu iniciativa privada, seja eu academia, seja eu poder público, né? Estou colocando aqui eu, né? A pessoa, né? Quem eu estou, como disse o Eduardo antes. Então, assim, talvez eu ainda não tenha bem claro no início, diferente de outras iniciativas, né, que às vezes é mais assim, eu vou investir tanto, vai retornar tanto. Na questão do ecossistema de inovação, ela não é tão linear, mas certamente, se eu conseguir acertar a mão, vai gerar ganhos para todo mundo. E eu acho que esse olhar que vocês trouxeram, né, que realmente começou o pessoal a enxergar, o negócio é fazer a famosa frase, né? Fazer o bolo crescer e depois cada um tira uma fatia maior, né? Não aquele lance mais antigo ali, né? Que o Eduardo até trouxe um pouquinho antes, que não, eu quero a minha fatia grande, né? A fatia do outro que fique menor. Não, vamos fazer o bolo crescer e aí depois todo mundo se alimenta dele. Mas, Gustavo, excelente fala tua. Aqui, eu vou dar um pequeno exemplo aqui. O Cassiano falou antes, o acesso à informação é que tem mudado isso. De fato, se a gente não olhar, a gente ficar buscando exemplos e modelos, né? Nenhum vai se encaixar na nossa realidade, porque cada realidade é única. Mas eu já tenho modelos globais que eu posso olhar e dizer, deu certo lá, né? Porque a tecnologia, ela é real time, você sabe o que está acontecendo na China. Você sabe o que está acontecendo na China hoje, né? E a China é um baita exemplo disso. Por exemplo, o varejo. Agora a gente teve recentemente dados do mês de dezembro, onde o mês da história, né? O consumo em e-commerce foi maior que em lojas físicas. Cara, esse foi o primeiro de muitos outros, porque vai ser assim que a gente vai se comportar agora. Né? Não foi por causa do Natal. Bom, daqui para frente, lá no escritório, todo dia tem caixinha chegando, meus funcionários estão comprando. Agora, por exemplo, lá na China, quando falando em varejo, assim, né? Onde é que isso impacta aqui em Nova Petrópolis, em Caxias, aí em Santo Antônio? Onde é que isso impacta? Pensa só, com a questão advinda da pandemia, nós aprendemos a trabalhar em home office, certo? Se eu trabalho de casa, eu não vou levantar agora aqui, não vou fazer essa desfeita com a nossa audiência do geralmente quinta-feira, tá? Mas estou de bermuda. Então, se eu estivesse lá na entidade, eu não estaria de bermuda, né? Então, o que acontece? Vão vender menos, eu não preciso comprar tantas roupas durante o ano, né? Se eu tiver uma calça ou duas, tá tudo bem, né? Então, isso vai impactar no comércio. Se eu não preciso sair de casa para almoçar, já que eu estou em home office, a indústria da alimentação, da gastronomia, aí, os restaurantes, os buffets, tudo mais, vão sentir o impacto. Então, veja só, pequenos 2 exemplos. Então, a área da gastronomia vai sentir impacto, a área do vestuário vai sentir impacto. Então, se o lojista é tradicionalíssimo, não, eu tenho a minha loja, ele tem que estar num ambiente virtual, porque é a partir dali, e eu não estou falando por causa da China, estou falando nós aqui mesmo, cara. Se o meu lojista, o cara que vende perfume para mim não tiver no ambiente virtual, se o cara da malha, se o cara do calçado não tiver no ambiente virtual, nós não vamos mais vender como vendíamos antigamente. E não adianta ficar se queixando, uma vez eu vendia. Claro, você saiu do mercado, né? Como é que funcionam os grandes shoppings lá na China? Eles estão vendendo tudo no ambiente virtual. Até porque lá, se tu é plantador de ervilha, tu é o maior plantador de ervilha do mundo, porque tem 1 bilhão de pessoas para comer ervilha, né? Então, tudo é gigante lá. Então, se o cara tem um shopping center e as pessoas estão comprando de maneira eletrônica, esse cara vai morrer? Não, os caras inverteram a lógica. As grandes marcas, os players estão lá por causa da experiência. Então, você olha lá na loja e vai experimentar. Eu vou lá botar uma calça Gucci, sei lá o quê,
né, uma diesel, eu vou lá experimentar essa calça. Depois eu compro lá no ambiente virtual, porque a loja é para experiência de consumidor, né? Então, a tecnologia tem que servir para isso, não nos atrapalhar e nem nos afundar. Só que quem fica parado, né, cara, é olho de vidro. Você não pode ficar parado. Você tem que agir mediante a uma mudança global. O mundo não vai mudar por causa de você, mas você vai ter que mudar por causa do mundo. Então, é sempre eu gosto muito de dar um sustinho, assim, no meu pessoal do comércio, do varejo, né, da indústria também, lá em Nova Petrópolis, porque eles precisam ouvir isso e parar de se lamentar. Vamos lamber as feridas e vamos para frente, porque, né, ficar parado não é opção. Muito legal essa fala aí, Eduardo, porque traz junto, né, eu acho que tem uma questão super relevante que a gente precisa conversar, que é essa questão do susto aí, porque a gente tem que olhar para isso, né, as coisas estão acontecendo muito rápido e se a gente não tomar alguma atitude, fatalmente os negócios vão ficar para trás, principalmente esses com um olhar mais tradicional, né? Então, me trouxe 2 insights aí, né? Um que quando a gente falou de educação antes, a gente tem que estar olhando para a educação não só no sentido formal, né, mas para a educação no sentido de, cara, tô aprendendo o tempo todo, né? Então, se eu sou dono do negócio, né, tu falou antes antes eu vendia, sim. Antes tu sabia como vender para um público, que agora mudou, então agora tu tem que reaprender. Esse é um super exemplo. A tecnologia, ela é predominante ao ser humano, porque estabeleceu lá esses grandes players, né? Você vai olhar no Mercado Livre da vida, você vai olhar lá, né? E isso, eu não preciso morar em São Paulo, o cara lá de Jaquirana está comprando no Mercado Livre. Então, isso é uma tendência que você não para mais. Então, essa é quando a tecnologia chega de forma avassaladora. Agora, a interação do homem, qual é nesse sentido? É você olhar para o ambiente e dizer, cara, onde é que eu embarco nisso? Né? Eu, empreendedor, onde é que eu vou embarcar nisso? Já que o foguete está passando aqui, eu vou me agarrar nesse rabo aí, ou eu vou ficar embaixo, né, cara? Então, é essa visão. E é justamente esse ponto que eu também queria trazer, né? Que traz consigo também um mar de oportunidades, né? Então, se a gente fica olhando só para a lamentação, a gente não enxerga essas possibilidades. Então, o fato de daqui a pouco eu ser pequeno, eu estar localizado, né, numa comunidade, enfim, me traz uma série de vantagens mesmo nesse cenário digital. Só que eu tenho que estar disposto a olhar diferente, né? Então, daqui a pouco eu posso estar no Mercado Livre, eu posso estar numa plataforma atendendo o cara do meu lado, né? Só que eu preciso estar lá. Eu posso estar comprando artesanato de uma cidade pequena. Eu posso estar fazendo o que eu quiser, não preciso estar em grandes players. Mas lá naquela cidade pequena, o artesão tem que pensar, meu Deus, alguém me ajuda a montar uma loja virtual, né? Porque eu preciso continuar vendendo. Acho que é essa mágica que a gente tem que ajudar, que o empreendedor sinta o cheiro, né, de estar em mais de um ambiente, é como se fosse uma filial, né? Obrigado. Tem mais de um lugar onde as pessoas possam buscar, te perceber, né, ser percebido, né? É muito importante a gente pensar nisso e ajudar para que isso seja cultural. E está conectado, né, Eduardo, pessoal, com os tipos de inovação. É que hoje, com a inovação logística que essas plataformas oferecem, é quase mais rápido comprar via web do que ir até a cidade, comprar e voltar. Até o custo, né, bem reduzido, frente ao formato e a estoque infinito e a outras que esses grandes players vêm assumindo, né, enquanto processo de inovação logística e de venda, nos seus processos de venda também. Richard, em final de 2020, Magazine Luiza tinha 4 CDs no Brasil. Final de 21, 44, né? Aqui no Rio Grande do Sul, 2. Então, veja só, os caras estão entregando em 2 dias. Daqui a pouco tá como a Asamo, entregando em 2 horas. E não estamos falando de Netshoes, estamos falando de... Cara, não é mais uma coisa lá fora. Nossa, fui lá, achei tão legal. Não, cara, é aqui no meu quintal. Está acontecendo, né? E eu preciso viver isso de forma integral. Tem empresas que já no Brasil entregam em 3 horas, né? Americanas tem isso. Tu escolhe ali entrega tudo, entrega em 3 horas. Isso aí. Pode ir. Só para fechar, né, Richard, acho que tem uma provocação interessante. Será que eu aqui em Nova Petrópolis, em Rolante, em Santo Antônio, estou conseguindo entregar em 3 horas para o cara que está do meu lado? Então... É a reflexão, né, que a gente está fazendo aqui, né? Então, às vezes é simples achar essa resposta, mas tem que estar disposto a achar, né? Tem que estar disposto porque a buscar.
Porque aí a fortaleza que o pequeno tem dessa agilidade e proximidade, né? Ela também tem que se traduzir em resultado para o cliente que está comprando. Porque E não na adianta eu ser experiência, né? pequeno, isso, eu ser pequeno e perder para um grande, e esse grande ele faz o que eu faço muito mais rápido, ou com mais vantagem percebida pelo cliente, né? Que é o seguinte, a gente está falando tudo isso, né? Mas aí o empreendedor olha assim, tá, e aí? Onde é que eu vou, né? E aí, por que eu estou falando isso? Porque tanto o Eduardo quanto o Cassiano aí estão envolvidos, né, dentro dos seus papéis, dos seus municípios e iniciativas aí de espaços de inovação. E quando eu digo espaço, é espaço físico, mas é espaço também no sentido de estar esse pessoal reunido, né? Porque também é muito importante que as pessoas entendam que quando a gente está falando dessa maturidade, acho que o Eduardo falou um pouquinho disso antes, né, de todo mundo estar interpretando no mesmo nível, né, entendendo as necessidades, a gente tem um ambiente aberto, então eu posso chegar lá com o problema da minha loja, para ficar no exemplo que a gente estava, e bater um papo com o Eduardo, sem a preocupação de daqui a pouco, olha só, o Eduardo vai entendendo meu negócio, vai roubar minha ideia e tal, né. Então, como é que vocês estão enxergando isso, né, construir esses ambientes e daqui a pouco até fazer, né? Se o pessoal está atendendo esse convite, se o pessoal está enxergando já, né, em Nova Petrópolis, em Santo Antônio, esse espaço para estar compartilhando, para estar trazendo essas dores. Como é que vocês estão vendo isso dentro da realidade de cada um? Olá, Cassiano. Bom, eu acho, Gustavo, que a gente já teve até conversas nesse sentido, né, de parcerias, de como a gente fazer essa aproximação. Agora, recentemente, em novembro, se eu não me engano, nós tivemos até uma comitiva de empresários aqui da cidade que nós levamos para conhecer o Instituto Caldeira, por exemplo, em Porto Alegre. O Instituto Caldeira, eu acho que ele representa muito de tudo isso que nós estamos conversando aqui ao longo desse tempo, que é essa aproximação de iniciativa privada, de setor público, de universidades. Eles iniciaram mais com a parte das empresas, depois o poder público entrou e agora as universidades estão entrando também para uma espécie de espaço universitário Caldeira, né? Mas a partir dessa visita, eu acho que foi muito interessante perceber como chamou a atenção de todos eles essa questão de ter várias empresas uma do lado da outra, conversando, discutindo, tomando café junto. E eu acho que essa é uma cultura que cada vez mais ela vai se fazer presente, porque ao longo da nossa conversa a gente viu, né, que nós precisamos trabalhar a colaboração, nós precisamos trabalhar essas parcerias, e é uma espécie de competição conectada, né? Porque nós não vamos conseguir mais fazer nada sozinhos, independentes, sem diálogo, sem conversa, sem essas parcerias. Então, a partir disso, acho que a gente já está construindo algumas possibilidades aqui em Santo Antônio para que nós possamos desenvolver espaços de integração para esse tipo de iniciativa. Porque, ao mesmo tempo, não adianta a gente apenas só falar de vamos conversar, vamos dialogar, mas tá, precisa de um lugar, precisa de um ambiente, precisa de um local que represente um pouco desse sentimento, um pouco dessa ideia. E eu acho que é algo que nós estamos construindo, estamos desenvolvendo aqui em São Antônio, para que seja esse ponto de referência, de diálogo, de troca, e principalmente, eu acho, dessa conexão, principalmente de empresas mais tradicionais, empresas que já estão no mercado, que já têm um modelo mental um pouco mais definitivo, mas que está buscando uma abertura, uma troca, uma aproximação com novas empresas, com startups, com empresas de tecnologia, que podem ser a solução, muitas vezes, para problemas que estão atrapalhando, que estão impedindo o avanço do negócio dessas pessoas. Então, eu acho que aí entra muito naquilo que eu comentei, que o papel do poder público é justamente conseguir estimular, facilitar os caminhos e encaminhar as melhores possibilidades que a gente possa ter para que esse tipo de iniciativa saia do papel. Então, a base disso nada mais é do que essa mobilização, essa articulação entre atores, entre Sicredi, entre Sistema S, entre empresas, universidades, prefeituras. E a partir disso a gente vai conseguir construir um movimento, uma construção conjunta que tenha a colaboração como a base principal para esses resultados que a gente espera, que nada mais é do que o desenvolvimento econômico e social das regiões. Desejo sorte e sucesso aí, Cassiano. Acho que tem que dar o start, o pontapé inicial, né? E depois que vem um atrás da gente. Isso aí. Aqui em Nova Petrópolis, lá em Nova Petrópolis, né? A gente, desde final de 2019, começou umas conversas, né? Dentro da entidade, entendendo que nós queríamos manter
novo empreendedor, né, os jovens empreendedores e sucessão de algumas organizações dentro do município, desenvolvendo as suas empresas, né. Procuramos o Sicredi para nos ajudar, né, a montar um hub de tecnologia e inovação. O Sicredi imediatamente apoiou e nos pediu uma semana de prazo, lá no mês de março, para conectar mais uma iniciativa que era a Fevale, né? Então, a Fevale já tinha procurado o Sicredi para desenvolver o hub em Nova Petrópolis. Então, uma iniciativa que surgiu da gente, uma conversa que já existia entre de Sicredi e Fevale. Chamamos a prefeitura, né, o poder público, para fazer parte, porque não existe nenhum modelo que pare de pé sem apoio do poder público, né? Precisamos de políticas públicas para dar certo. E conectamos o Sebrae. Então, essas 5 pontas, Universidade Fevale, a Simp, Sicredi, Sebrae e poder público, fizeram nascer no dia 18 de outubro de 21 o Órbita. Então, nasceu o nosso hub de inovação e apresentamos ele lá no campus da Fevale, né, com a presença do reitor Prodanov, do nosso prefeito, do presidente da entidade, da cooperativa, todos lá. E a gente lançou nesse dia o primeiro desafio, né, a primeira vertical, que é agricultura familiar e gastronomia no trade turístico. Então, esses 2 braços já tem um calendário, né? No dia 9 de março vai ser o dia do Pitch Day, né? Nós estamos num momento ainda de fazer ativações e desenvolver projetos para selecionar. Então, tem um calendário estabelecido. Depois eu posso encaminhar aqui no nosso chat, Richard, para você depois informar a audiência do Geralmente Quinta-feira, se quiser visitar, né? Então, tem esse calendário onde as empresas estão se inscrevendo, tem essas 2 áreas, e vai ter uma seleção. Essas empresas ficarão, as selecionadas, passarão por um nivelamento, né, do Sebrae, né, e também da Fevale, com a mentoria da Fevale, e após isso serão incubadas por até 2 anos para que possam empreender, desenvolver, prototipar, errar, voltar atrás, mudar modelo, e que saiam dentro da entidade, dentro do Órbita, empresas sólidas, gerando emprego e renda para o município. Esse é o primeiro de 8 desafios que terá em 2022, né, que passa por cidades inteligentes, passa por tratamento de resíduos sólidos, a questão da água, a questão, enfim, da indústria do calçado. Então, nós temos 8 grandes desafios para lançar esse ano, aliás, outros 7. O primeiro é esse da agricultura familiar. Então, andou bastante, né? Nós estamos com muito apoio da comunidade, porque aqui é a terra da cooperativa, o berço do cooperativismo, do Padre Armes, está aqui na camisa do Richard aí, né? Nos ensinou muitas coisas, e a gente não pode fazer diferente, né? Tem que construir de forma coletiva e entregar resultados também, que a comunidade seja beneficiada. Então, eu quero crer que nós teremos um bom movimento para a região, né? São 5 players muito fortes, que não só Nova Petrópolis não vai sustentar. Então, de cada café, 2 Irmãos, Canela, Gramado, São Chico, queremos todos os projetos aqui. Isso que eu queria te perguntar agora, porque nós vamos colocar aqui na descrição do vídeo, né? O acesso ao link para as pessoas conhecerem, a nossa audiência conhecer mais sobre esse projeto que tu acabou de apresentar, que está sendo lançado. Quais as cidades que as empresas podem se inscrever para participar, Eduardo? A princípio, são os 21 municípios da Serra Gaúcha, aqui do lado de cada das Hortênsias, né? Mas também Caxias tem um grande modelo que é o Hélice, mas sobretudo o entorno de Nova Petrópolis, né? Estamos falando ali Picada Café, 2 Irmãos, Canela, Gramado, São Francisco, Cambará. Então nós vamos fazer esta visita aí, né, aos municípios, né, Pinha Nova, e aqui como o objeto, percebam vocês, como o objetivo, a vertical desse desafio é agricultura familiar, nós precisamos contar com outros pares que não estão os fundadores, né? O Sicredi tem muita expertise, porque tem um programa importante de sucessão no agro, né? Então, essas famílias de sucessão no agro serão impactadas. Mas eu Eduardo, não tenho intimidade ou um trato diário com famílias da agricultura familiar. Quem tem que fazer isso é o Sindicato Rural. Então, nós vamos trazer para a mesa o Sindicato Rural, para que a partir deles a gente chegue nas famílias mais preparadas, já com alguns objetivos para desenvolver nas suas áreas, e aí nós vamos ter um pouco mais de sucesso.
e assim serão os outros objetivos também. Nós vamos trazendo players para compor o objetivo. Eu queria perguntar para vocês nesse processo de inovação, né, que vocês estão os dois, ambos, né, o Gustavo também, que com a Sicredi Caminho das Águas, não se perguntar não só para os dois, né, Gustavo, para ti também. Eu agora que vou assumir o papel de anfitrião para querer saber de vocês três. O que vocês estão realizando que envolve inovação, que envolve comunidade, pessoas, tudo isso que a gente conversou hoje, que mais orgulha vocês? E a gente parte para o nosso fechamento, né? Uma resposta aí de cada um. Que mais orgulha vocês? E por quê, né? E aí, fiquem à vontade. Pergunta difícil numa sexta-feira, às 18 horas, né? Agora que estamos gravando. Olha, gente, eu tenho 23 anos de educação corporativa, né? Eu venho de trabalhos importantes na Universidade de Caxias do Sul, fui executivo da Unicinos por 10 anos. Então, eu gosto muito da transformação, eu acredito na transformação a partir da educação. Acho muito que o que vai me deixar feliz é olhar para trás e ver o legado que o município vai receber a partir da Simp, do Sicredi e tal, como a gente como protagonista, né? Então, alguém tem de começar as coisas. Felizmente, eu estou nesse braço que está iniciando um grande projeto. Então, o que me deixa feliz hoje, Richard, para responder a tua pergunta, é o legado que a gente está construindo de inovação num município tradicional, né? Preciso entender que a cultura germânica ela é bastante tradicional. Você não muda modelo mental facilmente de uma geração ou em 4, 5 anos, é muito difícil, né? Mas que eles estão tendo um olhar importante para o novo, estão abertos para entender e reconhecer o novo. Então, se isso acontecer, eu já vou ficar super feliz, olhar para trás e ver que um legado na área de transformação foi uma sementinha plantada lá. E desejo que o Órbita tenha sucesso desenvolvendo as empresas da região para que todos nós podamos usufruir das tecnologias que vão sair de lá. Bom, eu acho que a minha resposta ela vai estar muito ligada com o que o Eduardo falou. Eu acho que quem se propõe a trabalhar com projetos na área de inovação, pensando soluções para novas possibilidades, novas respostas para problemas persistentes, a questão do legado ela é diretamente relacionada a isso, né? Eu acho que o que mais me orgulhou ao longo desse tempo, principalmente, é a possibilidade de ver resultados concretos na vida das pessoas, principalmente. Então, o caso da educação, eu acho que é muito, muito significativo. Alguns momentos e algumas atividades que nós fizemos no ano passado, quando apresentávamos possibilidades de carreira na área de tecnologia, ações ligadas à área de programação, por exemplo, projetos que os alunos podiam desenvolver. E em algumas respostas, alguns feedbacks que eles davam depois, era por um que sempre eu recordo, um aluno que falou: eu não fazia ideia que eu tinha capacidade de fazer isso. Eu acho que esses são esses pequenos momentos, eu acho que eles são muito significativos daquilo que nós estamos buscando realizar. E momentos também de destaque, não apenas o destaque da cidade, mas também a possibilidade de contribuir com mais cases que tentem replicar ações nesse sentido, também eu acho que é algo que me orgulha muito. A possibilidade de, eventualmente, ter municípios vizinhos, municípios de outros lugares, pessoas de outras cidades, de outros estados, eventualmente, vindo conversar para entender o que nós estamos fazendo, de quais caminhos nós seguimos, quais possibilidades que podem ser replicadas ou adaptadas para outros lugares. Eu acho que isso é algo que me orgulha demais e que eu busco fazer também continuamente com outros lugares, como o caso do Eduardo, que a gente, semana passada mesmo, estávamos conversando para entender mais sobre o Órbita e como que Santo Antônio pode desenvolver para um projeto similar a esse. Então, eu acho que o legado ele é a base de tudo, né? O legado são as entregas, são os resultados que nós fazemos, a diferença que nós fazemos na vida das pessoas. Eu acho que é isso que é o grande combustível que nos move aqui. Vou fazer aí um coro, né, com o que o Eduardo e o que o Cassiano trouxeram, mas vou pegar um outro recorte, né, aí do papel aqui, então, enquanto Sicredi Caminho das Águas, né, de a gente estar sendo o veículo de conexão de atores tão diferentes, mas que de alguma forma estão ligados ao cooperativismo, né, a Sicredi Caminho das Águas, e que a partir desse olhar de ecossistema nós conseguimos conectar. Então,
de alguma forma eles estavam ali, perto da gente, e a gente agora está conseguindo olhar para isso de uma maneira mais estruturada, né? E que vai gerar todos esses frutos aí que o Eduardo e o Cassiano trouxeram. Então, especialmente aí na nossa região de atuação, né, que é o Vale do Paranhana, Litoral Norte, a gente está começando a juntar as pessoas que estão olhando para esse movimento e começando junto com elas a escrever aí, acho que os primeiros, né, os primeiros objetivos, as primeiras metas e também as primeiras conquistas, né, nesse processo. Então, eu acho que isso, nesse momento, é o que mais tem me orgulhado, mais tem me movido até nesse trabalho aí de inovação junto à cooperativa. Né? Tá bem, senhores, excelentes lições, né? Tivemos aqui na nossa conversa de hoje. Eu quero aqui, em nome do GQF, do Geralmente Quinta-feira, na sua terceira temporada, agradecer especialmente a presença de cada um de vocês. A gente fica muito feliz de contar com líderes, né, com tal impacto nas suas realidades locais, como vocês três, né? Gustavo, que também está aqui anfitriando comigo. Vocês três têm um papel bem importante aí, olhando para o futuro das nossas regiões. Então, quero agradecer imensamente. Lembrar que a nossa audiência, né, também assista outros vídeos que envolvem inovação, nós vamos deixar aqui do lado, que envolvem inovação aqui no Geralmente Quinta-feira. Assistam também os recortes, que são nuggets, são pequenas pílulas em relação àquilo que a gente conversa aqui de forma mais objetiva. E também acompanhe nos outros canais, via podcast ou via outros meios, no qual você está habituado a ouvir. Então, não deixe de ouvir e se conectar com conteúdo de qualidade, que é esse que o programa Geralmente Quinta-feira se propõe a levar, trazendo essas pessoas aí de peso e relevância nas nossas realidades. Senhores, muito obrigado a todos vocês, uma satisfação e até a próxima. Espero vê-los aí novamente em algum momento, a gente se fechar novamente. Obrigado. Muito obrigado, um grande abraço aí. Muito obrigado. Estamos à disposição para que a nossa audiência quiser conversar conosco aí, tá bem? Obrigado pela oportunidade. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cooperar. Colaborar. Contribuir. Por meio do aprendizado. Despertar a consciência. A sua. A minha. As nossas. Buscar olhares diversos. Sobre temas relevantes. Estimular pensares para a nossa evolução. Quando alguém evolui, todos nós evoluímos. Provocar reflexões. Que promovam ação, Diversidade. inclusão, Estratégia. Inovação. É sempre sobre pessoas. Vamos juntos